mundo em que as fronteiras físicas se tornam cada vez mais difusas, a diversidade cultural emerge como uma das maiores riquezas da nossa sociedade. Hoje, mais do que nunca, somos todos peças de um vasto mosaico de histórias, tradições e identidades que se entrelaçam e nos conectam de maneiras profundas. A interculturalidade é muito mais do que um conceito, é uma realidade presente no nosso dia-a-dia, nas nossas comunidades, nas nossas escolhas e até nas nossas amizades. Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa. Hoje temos uma conversa muito especial sobre interculturalidade e convivência cultural. Temas cada vez mais relevantes no nosso mundo globalizado e conectado. As diferentes culturas convivem e influenciam-se mutuamente, e é essencial que aprendamos a olhar para essas diferenças com respeito e curiosidade. Para nos guiar nesta reflexão, temos connosco Leila, uma mulher árabe de origem libanesa que vive entre duas culturas distintas, a árabe e a portuguesa. Leila vai partilhar connosco as suas experiências e oferecer uma perspectiva única sobre como é viver e encontrar um equilíbrio entre culturas tão ricas. Muito obrigada, Leila, por estar aqui connosco. Gostava de começar por perguntar como é para si viver entre duas culturas tão diferentes. Olá, o prazer é todo meu e estou muito feliz por poder partilhar um pouco sobre a minha cultura e refletir sobre a interculturalidade, um tema tão relevante nos dias de hoje. Para mim, viver entre duas culturas é uma oportunidade única. A cultura árabe, onde fui criada, tem raízes profundas, fortemente ligadas à tradição, à família e à religião. Já a cultura portuguesa, por outro lado, valoriza mais a liberdade pessoal e a autonomia e o individualismo. No início foi complicado ajustar-me, pois as culturas são muito distintas. No entanto, com o tempo, percebi que ambas têm lados muito positivos. Em Portugal, aprendi a ser mais independente e a explorar as minhas escolhas, mas sempre com um olhar atento para honrar as minhas raízes árabes, especialmente no que diz respeito à família e às tradições. Acredito que conversas como estas são fundamentais para entendermos melhor as nossas semelhanças e diferenças e para aprendermos uns com os outros. Acredito que, ao mudar-se para Portugal, houve momentos de choque cultural. Quais foram as maiores dificuldades que encontrou no início da sua adaptação? No início, a diferença mais notória foi a forma como as pessoas aqui encaram o conceito de tempo. Na minha cultura, a pontualidade é vista de forma mais relaxada. Os encontros em família podem durar horas e as pessoas não se importam de chegar mais tarde. Em Portugal, notei que há uma grande preocupação com a pontualidade, o que foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo, uma adaptação necessária. Outra diferença estava nas relações pessoais, a forma como os portugueses estabelecem amizades, especialmente nas primeiras interações. É mais reservada. As pessoas podem parecer distantes inicialmente, mas quando se tornam amigas, são genuinamente calorosas e afetuosas. Isso é interessante. E, em termos de surpresas positivas, o que mais impressionou em Portugal? Foi de veras a atitude das pessoas em relação à diversidade cultural. A ideia de ser diferente não é vista com tanto preconceito como em outros lugares. Aqui há uma curiosidade genuína sobre as outras culturas, religiões e formas de vida. Quando expliquei a minha experiência como mulher muçulmana e árabe, muitas pessoas mostraram-se receptíveis a aprender mais. Acredito que essa atitude acolhedora me ajudou a sentir em casa, mesmo estando longe da minha família. Falemos agora sobre um tema que gera muitos mal-entendidos: o papel da mulher na cultura árabe. Em muitos lugares, as mulheres árabes são frequentemente retratadas de maneira negativa, como subjugadas pela religião ou pela sociedade. Como vê essa visão? E o que podemos aprender a olhar para a realidade das mulheres árabes? Este é um tema que pessoalmente me toca muito. Muitas vezes a mulher árabe é estigmatizada pelos médias ocidental, sendo retratada como alguém sem voz própria. No entanto, isso não poderia ser mais distante de realidade. A mulher árabe é muito diversa, com diferentes experiências, valores e papéis. Por exemplo, no Líbano, as mulheres estão em posições de poder político e empresarial, ao passo que em países como a Arábia Saudita a situação tem mudado rapidamente nos últimos anos. A mulher árabe não é apenas alguém que vive à sombra de um homem, mas alguém que tem um papel ativo na sociedade, nas artes, na política e na economia. Isso é fundamental para quebrar estereótipos. E, ao falar de diversidade, como podemos olhar para o uso do hijab? Muitas pessoas veem o hijab como uma opressão, mas para muitas mulheres é uma escolha, um símbolo de identidade e de fé. Qual é a sua visão sobre isso? O hijab, para mim, é uma escolha espiritual. Muitas mulheres muçulmanas utilizam-no como uma forma de afirmação religiosa e pessoal. Quando escolhi usar o hijab, estava a tomar uma decisão consciente sobre a minha fé. Em muitos países árabes,
o uso do hijab é visto como uma expressão de identidade, enquanto em outros, como o Irão, é imposto por lei. Infelizmente, no Ocidente, o hijab é muitas vezes visto como um símbolo de opressão, quando, na verdade, muitas mulheres o veem como um símbolo de liberdade e poder sobre as suas escolhas. Isso é verdade, Leila. O mundo árabe é mais diversificado do que se imagina. Há uma enorme diferença cultural entre países, mesmo que partilhem a mesma língua. O que pode contar-nos sobre essas diferenças? O mundo árabe é imenso e altamente diverso. Cada país tem a sua própria história, cultura e identidade. Por exemplo, no Egito temos uma forte herança faraónica, que ainda influencia a cultura moderna, especialmente nas artes e na arquitetura. Já no Maghreb, países como Marrocos e Argélia têm uma forte herança berber e francesa, que mistura tradições antigas com influências coloniais. No Golfo, como nos Emirados Árabes Unidos, a modernidade é mais presente, com grandes arranha-céus e uma sociedade mais cosmopolita, mas sempre com o Islão a ser um componente central na vida cotidiana. Portanto, ser árabe não é uma coisa única, é uma identidade multifacetada. O mundo árabe é imenso e altamente diverso. E como é que as relações entre os diferentes países árabes influenciam o mundo ocidental? A sua experiência pode ajudar-nos a entender como é que essas interações se fazem sentir na sociedade portuguesa. As relações entre os países árabes têm sido muito influenciadas por fatores históricos, como a colonização e os conflitos políticos. O Oriente Médio, por exemplo, tem sido um ponto de tensão geopolítica, o que afeta a forma como os árabes são vistos no Ocidente. Em Portugal, algumas dessas tensões refletem-se na forma como as comunidades árabes são percebidas, principalmente após eventos como o 11 de setembro. No entanto, muitos portugueses são bastante receptivos às culturas árabes e mostram um grande interesse pela nossa história, gastronomia e música. Acho que com o tempo a integração torna-se mais natural e as pessoas percebem que não há uma única cultura árabe, mas sim muitas histórias a serem contadas. A educação parece ser um ponto central para a mudança. Como vê a importância da educação intercultural, tanto para os imigrantes como para as populações locais, em criar uma sociedade mais inclusiva? A educação tem um papel crucial. Quanto mais as pessoas aprenderem sobre outras culturas, mais fácil será a convivência pacífica. Acredito que as escolas devem ensinar mais sobre as várias culturas, religiões e tradições do mundo árabe, e não apenas do ponto de vista dos estereótipos. A verdadeira interculturalidade começa na infância, quando as crianças aprendem a respeitar e a valorizar as diferenças. Isso ajuda a evitar a discriminação e a criar uma sociedade mais inclusiva, onde todos podem coexistir com respeito. Para terminar, Leila, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos nossos espectadores que estão a tentar entender melhor a interculturalidade e a cultura árabe? A minha mensagem seria simples. Não devemos julgar um livro pela capa. A cultura árabe é vasta, rica e cheia de nuances. Para compreender verdadeiramente as culturas, precisamos de conversar, ouvir e aprender com as pessoas que as vivem. A interculturalidade é uma via de mão dupla e é através de diálogo que conseguimos construir uma sociedade mais empática e inclusiva. Muito obrigada, Leila. A sua partilha foi rica e inspiradora e espero que todos os nossos espectadores saiam com uma nova perspectiva sobre a cultura árabe e a importância da interculturalidade.